Podem tomar os vossos lugares. E obrigado a todos aqueles que nos visitam hoje. Obrigado a todos vocês que fazem parte da casa. E este deveria ser o culto, a celebração mais importante para nós. Porque foi a partir daquilo que aconteceu na cruz que faz com que haja sentido naquilo que nós fazemos aqui. É nós sermos reunidos como uma família de Cristo, como cristãos, como uma expressão que eu gosto de usar muito, pequenos cristos. Nós tentamos emular, tentamos replicar, tentamos ser como Cristo, e juntos como igreja nós tentamos fazer isso também. Sabe, o tema deste nosso domingo é passagem, Pesach. Eu não vou dizer mais vezes porque eu sei que não estou a dizer da forma certa. Mas passagem quer dizer, não é uma passagem normal. O termo original fala sobre passar por cima. A morte passou por cima. A morte veio e ela passou por cima. Ela saltou. Aquela porta não contou para a morte. E por isso é que nós celebramos a passagem. Nós não celebramos uma Páscoa de coelhinhos e de ovos e dessas tradições. Nós não celebramos isso. Ainda que nós lá em casa cometemos às vezes o erro de dar demasiada ênfase aos ovos da Páscoa, porque gostamos de chocolate e gostamos de fazer as brincadeiras com as crianças. Às vezes isso faz com que nós esqueçamos que a passagem, aquilo que nós estamos a celebrar, foi que Deus deu a oportunidade ao povo de não morrer, e Ele passou por cima desta porta, Ele não entrou. O que não aconteceu com aqueles que não eram dele. Ele entrou e os primogênitos morreram, mas não naquela porta. Em Êxodo 12:13 diz assim: e aquele sangue vos servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Vendo eu o sangue, diz o Senhor, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade, como ferir a terra do Egito. E aquilo que nós celebramos hoje tem mais a ver com aquilo que aconteceu na cruz. Mas nós não podemos esquecer do que aconteceu antes da cruz também. Onde Deus já quis trazer esta ideia de que o sangue do cordeiro, o sangue do animal que teve que ser sacrificado para verter este sangue, ele ia cobrir, ia proteger o seu povo de morrer. E é interessante que muitos milhares de anos depois, nós continuamos a lembrar esta passagem. Foi lá que tudo começou. A libertação começa ali. E diz que este sangue, como eu acabei de ler, vos será de sinal nas casas onde estiveres. Vendeu o sangue, passarei acima de vós, e não haverá praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E diz, e este dia vos será por memória. Este dia é para vocês não esquecerem. E diz mais, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor. Além de ser alguma coisa que nós não devemos esquecer, é alguma coisa que Deus quer ou queria que o povo celebrasse. Que o povo fizesse uma festa. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu leio este texto e eu percebo que nós precisamos também celebrar aquilo que aconteceu lá. Nós precisamos nos alegrar, porque Deus é um Deus que nos dá estas oportunidades dele passar por cima. Às vezes, como é que Deus vai perdoar o teu pecado? Ele vai passar por cima. Vai passar por cima porquê? Porque ele vai ver o sangue do Cordeiro. Então, o julgamento, o juízo vai vir, Deus vai ver o sangue do Cordeiro derramado na cruz e ele vai passar por cima, porque aquele sangue cobre o teu pecado. Há passagem. Então, sempre que nós pedimos perdão a Deus, nós temos que celebrar a passagem. Nós temos que celebrar o sangue do Cordeiro.
e temos que celebrar em festa. Então, a passagem, aquilo que é uma festa hoje, que nós hoje celebramos e que nós nos alegramos, nasce de uma noite de juízo, nasce de uma noite de morte. Há algum peso, há muito peso. É verdade que o povo saiu imune, o povo sai, o povo de Deus não morre, mas há morte. Aquilo que o Daniel disse há pouco é verdade. O juízo ainda existe. Quem não estiver coberto por aquele sangue vai perecer, vai morrer. Vai morrer na eternidade. Não vai estar na eternidade com Deus. O seu coração, a sua alma, o seu espírito não estará salvo. Não estará no lugar de salvação. Então esse peso daquela noite ainda existe hoje. Hoje nós celebramos, talvez porque nós já passámos, nós já aceitámos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas tem que existir o mesmo peso, a mesma dor, o mesmo ranger de dentes, o mesmo choro dentro de nós quando nós nos lembramos daqueles que amamos e que ainda não estão cobertos pelo sangue. Porque o Espírito de Deus vai vir um dia, o Senhor vai voltar um dia e Ele vai trazer juízo a esta terra na mesma maneira. Quem não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro vai perecer. Então sim, é um sinal, é um dia de alegria. É um dia onde nós nos lembramos daquilo que o nosso Senhor e Salvador fez por nós. Mas também tem que ser um dia onde nós nos lembramos que há outros que vão perecer se não aceitarem. E nós podemos ajudar, podemos cooperar. O Senhor espera em nós, espera que nós possamos transmitir aquilo que Ele fez na cruz, para que outros conheçam e para que outros possam aceitar o mesmo sangue, para que quando chegar o dia da passagem, Ele possa passar por cima também dessas pessoas. Mas Jesus, naquela mesa, Ele estava a celebrar esta Páscoa. Jesus estava a celebrar esta passagem. Só que durante esse período, durante esse evento que estava a acontecer com os dos seus discípulos, não sei, eu fiquei extremamente agradado porque eu tinha mais do que 12 discípulos, não sei se vocês contaram. Então pronto, é assim. Lamento, Jesus, minha mesa era mais farta. Jesus estava a celebrar esta passagem, fruto daquilo que as Escrituras tinham indicado, que o Senhor tinha dito para fazer. Ele estava reunido com os seus discípulos, só que Jesus muda a história. E ele diz assim, enquanto comiam, Jesus pegou no pão e disse assim, toma, este é o meu corpo. Isto é o meu sangue, isto é o vinho. Isto é o sangue de uma coisa nova, de uma nova aliança, derramado em favor de muitos. Então Jesus muda a nossa história, muda a história do povo, muda a história da humanidade, quando transforma aquela passagem e aponta para aquela passagem. E ele começa, curiosamente, no dia da passagem, a fazer isso. Ele diz, isto é em Marcos 22, diz, e comendo eles, tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhes. E disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu-lhe graças, ele orou e deu-lhe, todos beberam dele. E disse-lhes, este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, do Novo Testamento que é derramado por todos vocês. O contexto era diferente, mas Jesus estava a se entregar como aquele cordeiro. Sabem, muitos cordeiros foram mortos. Existia lá em Jerusalém uma porta, que era a porta do quê? Porta das ovelhas, imagina. Havia tanto pecado, tanto sacrifício, que até havia uma porta batizada, que era a porta das ovelhas, a porta por onde os animais entravam para ser sacrificados. Porque era assim que o povo se limpava. Era assim que o povo expiava, pagava os seus pecados. Era com sacrifícios do sangue dos animais. Mas Jesus naquela noite, ou naquela tarde, Ele está a dizer, olha, isso vai mudar. Eu vou ser esse sacrifício. O meu corpo vai ser esse sacrifício. O meu sangue vai ser o sangue que vocês entendem que é o sangue do Cordeiro. Naquele dia, o Cordeiro deixa de ser apenas um símbolo. O Cordeiro torna-se uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Paulo está a falar de outro tema, de outro assunto, mas está a falar acerca de nós nos limparmos do pecado
Ele diz em 1 Coríntios 5:7, limpai-vos, purificai-vos, pois do fermento velho, do pecado, das coisas velhas, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, ou seja, sem pecado. Ele diz assim uma coisa deliciosa, porque Cristo, a nossa passagem, foi sacrificado por nós. Ele está a dizer, não, a nossa passagem é Cristo, já não é aquela passagem. A nossa passagem é Cristo. Então nós vai chegar o dia onde nós vamos estar no lugar daquela porta. Não vai ser uma porta, vamos ser nós. E nós vamos estar por detrás da cruz. E o Senhor vai vir e vai ver a cruz, vai ver o sangue de Jesus. Não vai ver o meu medo, não vai ver as minhas dificuldades, a minha incompetência. Ele vai ver quem? Vai ver o sangue do Cordeiro. Da mesma forma como naquela noite o Espírito do Senhor passou, Deus vai passar e vai ver o sangue do Cordeiro. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quer dizer que nós aceitamos isto que aconteceu na cruz. Que Ele cedeu, que Ele morreu santo por cada um de nós, que Ele verteu o seu sangue, que Ele pagou pelos pecados da humanidade, mas que Ele ressuscitou. Ele não ficou lá. Ele venceu a morte. Ele provou que era o próprio Deus. Então nós podemos confiar que estamos a falar do mesmo Deus. O mesmo Deus que morreu e que ressuscitou na cruz é o mesmo Deus que vai me ver através da cruz e que me vai ressuscitar e que vai permitir com que eu possa estar com Ele e que possa cear com Ele e que quando Jesus voltar, Ele me veja através daquela cruz. Amém? Então Deus instituiu coisas para nós celebrarmos, para nós não nos lembrarmos. Mas sabe, o povo esquece. E a palavra diz isso. Diz, como eu já li, que nós deveríamos celebrar, deveríamos nos alegrarmos, deveríamos ter isto como memória, de geração em geração. Então o que Deus está a tentar colocar é entranhar na mentalidade do povo, na mentalidade do seu povo, um sacrifício, uma substituição. E isto tinha que ser uma coisa, como se costuma dizer, que fica debaixo da nossa pele. É uma coisa que nós já sabemos o que é. É um cheiro, um aroma que vem às nossas narinas e nós já sabemos o que é, já sabemos o que é que aquilo quer dizer. Quantas vezes nós entramos em casa e sentimos aquele aroma e nós já sabemos o que é o jantar? É isto. Era isto que Deus estava a preparar. Deus estava a preparar. Vocês precisam conhecer o aroma para quando chegar a cruz, vocês percebem a passagem. Vocês percebem quando Jesus diz, isto é o meu corpo. Como assim o teu corpo? A gente está a o teu corpo? Como assim? Não. Estou-me a dar. Isto é o meu sangue, bebei dele. Mas como assim beber sangue? É o Cordeiro. Mas para nós, quando chegar à altura certa, nos lembrarmos das coisas certas, nós precisamos não esquecer de as fazer. Não esquecer de as ter à tona. Não esquecer de lembrar a nossa alma. Não andarmos distraídos. E o povo andou distraído. E nós já ouvimos isto também. Já ouvimos muitas vezes em 1 Coríntios nós dizermos que é porque todas as vezes, 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Reparem lá atrás, o Senhor diz assim, vocês precisam de celebrar, vocês precisam de se lembrar, vamos marcar uma festa para nós celebrarmos isso. Depois Paulo está a falar aos Coríntios, olha, vocês precisam de fazer isto até que Jesus volte. Lembrar continuadamente a vossa alma de quem é Jesus, do que é que Ele fez por nós. O princípio é o mesmo, não nos esquecermos. Em Deuteronômio 6:12 diz assim, guarda-te e não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E nós às vezes esquecemos aquilo que Deus já fez por nós. Às vezes nós esquecemos, a nossa vida está tão boa. Não está assim tão boa, né? Mas a vida está boa. Está muito melhor do que muitos sítios do mundo. E nós distrairmos com a vida e de repente esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. O aroma já não diz nada. A ceia que nós tomamos todos os domingos já é mais uma ceia, já é mais uma celebração, já é mais um picar de ponto, já é mais uma tradição. Já não mexe comigo. E todas as vezes que nós
parássemos para pensar aquilo que Jesus fez por nós, devíamos ser connosco, devíamos ser com a nossa alma, nós devíamos ficar quebrantados, super gratos por aquilo que Jesus fez, porque nós sabemos de onde é que Ele nos tirou. Nós sabemos o que é que andávamos a fazer. Nós sabemos do que é que fomos convertidos. Nós sabemos que se não tivéssemos encontrado Cristo e Ele produzisse alguma coisa dentro de nós diferente, pura, santa, nós sabíamos que não íamos ter parte com Deus. Então nós temos que parar para agradecer. Então, este versículo em Deuteronômio surge quando Moisés está, através de Moisés, ele está a preparar o povo para entrar na terra prometida, está a preparar o povo para entrar na terra que emana leite e mel, onde tudo ia ser bom, mas o que o texto diz, não se esqueçam de onde é que vocês saíram. Não se esqueçam do que é que Deus os livrou. Não percam memória do que é que vocês foram transformados. E o perigo é esse. O perigo é nós esquecermos. Então a prosperidade, as coisas quando correm bem, podem fazer gerar o esquecimento de que Deus já fez em ti. Então aquilo que Deus já fez em ti e de onde Deus te tirou, passa a ser uma coisa passa a ser só um episódio da tua espiritualidade. E não tem que ser. Tem que ser a coisa mais importante da tua história espiritual com Deus. Foi o dia que Ele te salvou. Foi o dia que Ele te resgatou. Foi o dia onde tu disseste, sim, eu aceito aquele Jesus na cruz. Eu estou disposto a que Ele seja o meu Salvador, mas o meu Senhor também. Eu estou disposto a abrir o meu coração e perceber como é que Ele vai tratar disto que eu sou. E alguns de nós, eu, por exemplo, disse, eu sou uma desgraça. Eu tenho montes de coisas que eu sei que eu não agrado a Deus. Eu estou expectando para ver o que é que Ele fez. Passado anos, nós precisamos olhar para trás e perceber o que é que Deus fez. Nós achamos que Deus Deus não é Deus para Deus não é Deus suficiente para os meus pecados. Deus não é Deus suficiente para as minhas loucuras. Deus não é Deus suficiente para o meu passado. Deus não é Deus suficiente para o meu presente. Só que Ele é. Ele é mesmo. E Ele vai-te mostrando isso dia após dia, se tu te entregares. Ele é suficiente para isso tudo. Só que é preciso não esquecermos das coisas que Ele foi suficiente, de onde é que Ele nos tirou. E nós esperamos um ano para uma celebração de Páscoa, para nós sermos lembrados novamente, para precisarmos ter uma encenação, para nos levar lá a esse lugar. Sabem, cerca de 700, 800 anos, o povo teve a celebrar, fez festas, mas há um rei com 8 anos de idade, é verdade, um rei com 8 anos de idade. E ele, antes disso, o templo precisava de obras, precisava de ser arranjado, e ele pede a alguns homens para irem tratar disso. E sabem o que é que eles encontram no templo que estava descuidado? Encontram a palavra. E o que vem a seguir é depois deles terem encontrado a palavra. Imagina o que é nós temos a nossa casa e nós esquecemos a nossa Bíblia. Nós nem conseguimos ir ao devocional nos telemóveis. Esquecemos a palavra. E há um dia que estamos a arrumar as coisas e abrimos a Bíblia e começamos a ler a Bíblia outra vez. E foi isso que aconteceu. E o rei deu a ordem a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa. Celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Qual livro? O que ele encontrou naquela altura. Está escrito, eu vi. Eu peguei no livro e vi, está escrito, nós temos que celebrar a Páscoa. Nós temos que celebrar aquilo que aconteceu lá atrás. Porque ele diz assim depois no versículo a seguir, porque nunca se celebrou a Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Então o que é que acontece aqui? O povo celebrava alguma coisa, mas não celebrava da maneira certa. Então o Josias, este rei com 8 anos, o que é que ele instituiu? Ele instituiu uma Páscoa celebrada na palavra. Ele instituiu a celebração da Páscoa, o lembrar daquilo que tinha acontecido da passagem, com base no arrependimento. Ele pregou ao povo, para o povo se arrepender. Querem celebrar a Páscoa? Arrependem-se dos vossos pecados. Vão celebrar a Páscoa, mas com o coração arrependido. Com o coração no sítio certo. O que é que ele fez? Ele purificou o povo da idolatria a outros deuses, a olhar para outras coisas. E nós, se queremos celebrar a Páscoa hoje, nós precisamos purificar os nossos olhos também da idolatria que nós temos. Da idolatria da televisão, da idolatria dos nossos empregos, da idolatria da igreja.
Nós precisamos purificar-nos disso se nós queremos celebrar a Páscoa. E podemos dizer, olha, eu nunca celebrei a Páscoa desta maneira. Onde eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Onde eu disse, olha Deus, eu sei as coisas que preciso melhorar. E então eu reconheço e olho para ti. Eu quero celebrar o facto de tu teres morrido por mim naquela cruz. Mas eu vou fazer isto com um coração sincero, com um coração honesto. Lembrar-nos daquilo que Deus já fez por nós. Com uma obediência completa. E o rei deu a ordem ao povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Não deixes que aquilo que Deus institui como uma prática que Ele quer que tu visites constantemente, para que a tua alma seja lembrada constantemente, para que nós não possamos deixar essas coisas no esquecimento, passarem a ser coisas banais, tradições, religiosidades. Não deixes que isso aconteça, não deixes que essas coisas se tornem rotina na tua vida. Então depois vai só chegar um dia que é o dia da Páscoa e tu vais celebrar a Páscoa como outro dia qualquer. Não, a Páscoa nós precisamos celebrar todos os dias. Precisamos celebrar a passagem de Deus todos os dias. Se nós conseguimos agradecer a Deus todos os dias, nós celebramos a Páscoa, a passagem, todos os dias. Então a pergunta que eu faço é se ainda te lembras daquilo que Deus fez na tua vida. Se hoje não é por acaso um bom dia para nós lembrarmos aquilo que Deus fez na tua vida. Se a nossa vida vive em modo espiritual, vive em modo automático, onde temos que ser lembrados para fazer certas coisas, senão já não vamos fazer. Sermos lembrados para orar, lembrados para ler a palavra. Alguém tem que produzir um devocional para nós fazermos. Já não é suficiente eu e a palavra, já não é suficiente eu e Deus, já não é suficiente eu e a minha oração com Deus. Eu tenho que, se calhar a tua vida está em piloto automático, tu precisas celebrar a Páscoa da maneira certa, precisas fazer um reset na tua espiritualidade. Onde é que há áreas na tua vida que o esquecimento aparece? A Páscoa era a passagem, era a promessa. Era a passagem que nós lemos e que nós vimos aqui dramatizada na porta, ela apontava para o cumprimento, que era a cruz. Então vou ler alguns versículos, só palavra. Nós já lemos estes versículos em Êxodo e eu gostava de ler mais alguns versículos. Eu vou ler aqui novamente a partir do 24. Êxodo 12, 24 dizia assim: porquanto guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Então havia aqui uma ideia de Deus de que isto passasse de geração em geração. Porque eu ouço muitas vezes o meu pai falar, ainda este fim de semana eu ouvi, vocês sabem lá o que é viver numa ditadura? Está aqui pessoal mais velho que sabe o que é, porque viveu esse período. Só que se essas memórias e se essas histórias não forem contadas, nós vamos perder a ideia. E tudo vai ser só uma história, vai ser uma coisa muito distante. Nós não vamos ter bem a certeza daquilo que aconteceu, nem enraizado dentro de nós. E é a mesma coisa com a passagem. A história precisava de ser passada, contada, de geração em geração, para quando chegasse o tempo, nós pudéssemos entender aquilo que ia passar ali naquela cruz. E acontecerá que quando entrares na terra do Senhor, Ele vos dará, como tem dito, e guardareis este culto. Êxodo 12, 25. 26. E acontecerá quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou as nossas casas. Que é passagem da informação, doutrina, sentar à mesa, falar sobre as Escrituras. A passagem apontava para outra coisa. Mas para nós percebermos bem a outra coisa, nós precisava de haver este contexto. O contexto do sangue, em Levítico 17, 11, diz assim: porque a alma, nós até já lemos este versículo agora recentemente, porque a alma da carne está no sangue, ou seja, é o sangue que nos faz viver. O sangue ia ter uma importância extrema. Tinha uma importância extrema também para o povo, naquela altura, porque era através do sangue dos animais que era feito o sacrifício. Mas o sangue era uma coisa que precisava de ser falada. Era preciso as crianças, os mais novos, as novas gerações entenderem que era através daquele sangue derramado que nós ganhávamos uma nova posição diante de Deus. E isso tinha que começar a ficar enraizado
na cultura do povo. Não só no povo de Deus, mas nas culturas. Era suposto isso acontecer. Em Hebreus 9, 22, no outro tempo, diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. Ou seja, era uma coisa que passou lá de trás para uma outra era. Essa mensagem passou que o sangue ia trazer purificação. Então há uma ligação da passagem com a cruz. A passagem apontava para a cruz. E ainda na carta aos Hebreus, a carta a homens que se calhar estava tão enraizado que não via outra forma disso ser possível, a narrativa começa a mudar também. E em Hebreus 10.4 diz assim: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então o que é que aqui o autor está a dizer? Está a trazer uma mensagem que vem lá de trás, vem lá da passagem original, traz toda esta narrativa que o sangue era através do sangue do cordeiro e dos animais que nós éramos purificados, mas depois com Cristo ele diz assim: olha, mas o sangue dos animais não remove, ele apenas temporariamente limpa, mas o sangue de Cristo, ele tira os pecados, ele arranca, ele não deixa resíduos, ele limpa completamente. Em João 1,29, como nós já vimos, João Batista vê Jesus no caminho na direção dele e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, novamente a memória aos animais, a memória que o povo devia ter, devia identificar automaticamente o que é que estava a ser falado ali. Estava a ser falado do que sacrifício. Eis o Cordeiro que vai ser sacrificado de Deus e ele vai tirar o pecado do mundo. Não é? Ele não vai pagar, ele não vai só espiar temporariamente, ele não vai dar só mais uma oportunidade. A cruz, através de Cristo, é um pagamento definitivo. Amém? A redenção completa haveria de chegar através de Cristo. E é isto que nós celebramos hoje. Não era através do sangue dos animais, não foi através de pagamento recorrente. Cada vez que nós fôssemos pecar, nós tínhamos que chegar lá e levar um sangue do animal. Não. Como Paulo disse aos Coríntios, ele disse: o nosso Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro da nossa passagem foi Cristo. E em João 5:24 diz o seguinte: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No Egito, a morte passou por cima. No Egito, lá naquela passagem original, a morte passou por cima. Em Cristo, a vida veio até nós. A vida veio até nós. Então a morte não precisa passar por cima de nada, porque a vida está em nós. Então a morte não consegue fazer nada contra a vida. Então o que Jesus está a dizer aqui é que, na verdade, eu vos digo, se vocês acreditarem em quem eu sou, na minha palavra, e vocês creem naquele que me enviou, que é Deus, vocês têm a vida eterna. É só isso que vocês precisam de fazer, é acreditar quem é que eu sou. E essa pessoa não entrará em condenação. Essa pessoa não vai ser condenada. A morte não vai entrar nele. Porquê? Porque essa pessoa passou da morte para a vida. Então, o primeiro sangue, ele protege. O primeiro sangue, ele protegeu da morte. O segundo sangue, ele salva da morte. Salva definitivamente. É um momento único na nossa vida. É exclusivo. É um momento que nós temos que, cada um de nós, aqueles que já fizemos, tivemos que olhar para a cruz e tivemos que fazer isto que eu acabei de ler, que é, nós precisamos acreditar, precisamos acreditar que aquilo aconteceu, precisamos acreditar que Deus tinha este plano para connosco, precisamos confiar na palavra do próprio Jesus e Ele depois deixa essa promessa. Se nós fizermos isso, nós somos salvos. E a vida entra em nós. Ainda que a morte física chegue,
Nós também já lemos isto há pouco tempo, que ainda que a morte física chegue, nós vamos continuar a viver, porque nós temos a vida dentro de nós. O próprio Senhor Jesus, Ele diz que Ele habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito. Então o sangue da cruz não faz passar algo por nós, Ele faz algo em nós. E eu gostava que hoje nós pudéssemos sair daqui com mais motivos para nós celebrarmos a Páscoa, mais do que aqueles que entramos. É nós podemos listar tudo aquilo que nós pudermos ser salvos, pudermos ser libertos, pudermos ser redimidos pela obra de Jesus na cruz. No Egito, aquilo foi uma obra, foi um sinal externo, foi um sinal do poder de Deus, foi um sinal onde algo externo passou, algo externo e não atingiu. Em Cristo, isto é uma obra interna. É uma coisa que acontece dentro de nós. Não é uma coisa que acontece à nossa volta, é uma coisa que acontece dentro do nosso coração. Se nós lemos Levítico, e se nós nos inspirarmos em Levítico 17:11, que já lemos, nós podemos dizer: porquanto é o sangue de Cristo que fará expiação pela minha alma. E nós, enquanto Levítico falava acerca do sangue de um animal, hoje nós podemos dizer: porquanto é o sangue de Cristo que faz expiação pela minha alma. E para terminar, há um versículo em Gálatas 2:20 que eu amo, que nós acabámos de cantar uma música que fala muito acerca disso também, que é quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos isso, é como se... o nosso pecado foi crucificado com Cristo. E Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós aceitamos esta Páscoa, a Páscoa que Jesus quis mostrar aos discípulos naquela mesa, que eu vou ser o corpo, eu vou ser o cordeiro, é o meu sangue que vai verter e não de um animal. Quando nós aceitamos isso, nós podemos dizer: então, eu já estou crucificado com Cristo, eu estou com Ele naquela cruz. Ele tomou os meus pecados. Então, se Ele tomou os meus pecados, eu estou lá com Ele. Um bocado de mim está lá também, agarrado àquela cruz. E já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Vive por mim. Vive em mim. Então, muitas das vezes nós somos como alguns do povo de Deus, que apenas viveram a questão do livramento. Apenas viveram os momentos de serem livres. E rapidamente se esqueceram do que aconteceu. Bastou uma pequena crise para colocarem tudo em questão. Bastou uma pequena crise para quererem voltar para o Egito. E às vezes nós somos assim. Basta uma pequena crise. Basta alguma coisa não correr bem. Basta alguma coisa não ser do nosso gosto, que nós esquecemos aquilo que Deus fez por cada um de nós. E porque nós muitas vezes vivemos focados só na questão do livramento. Deus livrou-me disto. Deus livrou-me da morte. Deus livrou-me da condenação. E nós esquecemos da transformação. Deus não só nos livra da morte eterna, Deus quer nos transformar enquanto nós estamos aqui neste lugar. E quer nos transformar porque Ele quer que nós sejamos mais parecidos com Ele, mas Ele quer nos transformar para que nós também possamos impactar mais outras pessoas que não são parecidas com Ele. E vão ser impactadas pelas nossas vidas. Então, quando Cristo vive em mim, quando nós celebramos a Páscoa e nós lemos estas coisas, é porque Ele quer que Ele viva através da minha vida e que Ele impacte outros e que outros possam conhecer e que eu possa ser um reflexo daquilo que a cruz foi para mim. Então, eu gostava de pensar que nós não nos lembramos só da Páscoa todos os anos. Nós lembramos do Natal. Nós lembramos que a Páscoa existiu. Eu gostava de pensar que nós celebramos diariamente aquilo que Jesus fez por nós. E hoje é o dia onde nós fazemos a festa. Não é? Durante a semana nós saímos para os nossos trabalhos, nós não vamos deixar de ser cristãos, nós não vamos deixar de acreditar em Deus, nós não vamos deixar de ler a Bíblia. Não devíamos. Nós não devíamos deixar de orar, nós não devíamos deixar de louvar ao Senhor.
Isso devia continuar a acontecer. E depois nós reunimos aqui todos no domingo e nós fazemos o quê? A festa. Estamos todos juntos. Conseguimos mais uma semana, pessoal. Estamos juntos. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar, vamos fortalecer a nossa fé e vamos para mais um round na próxima semana. Eu gostava de pensar que a Páscoa é a mesma coisa, que nós todos os dias celebramos e lembramos aquilo que Cristo fez por nós, não esquecemos. E que no dia que chega os momentos das celebrações, que isso seja um momento de consolidação daquilo que nós já sabemos. Então, eu garanto que uma Páscoa celebrada durante o ano todo, chega este dia, eu garanto-vos que tem um sabor diferente. Porque a gente reconhece o cheiro, a gente lembra-se do sangue, a gente sabe o que é que aquilo fez na nossa vida. A gente sabe o que é que o sangue fez durante este último ano nas nossas vidas. O mesmo Jesus continua a nos dar oportunidade ali ao pé daquela cruz, todos os dias, todos nós aqui erramos, todos nós aqui somos pecadores, só há uma saída, é a cruz. Independentemente do quão mais santificado e consagrado tu estejas, a cruz é sempre o destino, sempre o destino. Então que hoje, nós ainda temos algumas horas neste dia, nós possamos celebrar, lembrar tudo aquilo que Cristo já fez por nós e a criatura nova que nós somos nele e possamos lhe agradecer por isso. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é muito, muito bom.